Tomara que esse decreto ele consiga cumprir a função dele, né? Dentro dessa perspectiva de atribuir alguns direitos, né, para alguns grupos, como o Helder muito bem leu agora. Tomara que, oxalá, ele consiga cumprir esse desígnio. Mas, assim, no sentido mais estrito, governar terras, para mim, é metrificar. Nós temos que metrificar as terras, né? O problema do cara é um problema de metrificação, né? Você vai lá, autodeclara, a fiscalização ela é precária, né? E de repente ele se transforma numa política pública. Mas então o problema é da autodeclaração. Bom, a gente autodeclara nosso imposto todos os anos. E ninguém tem medo de Nós declarar. autodeclaramos o nosso censo a cada 10, né? Qual é o problema da autodeclaração? O problema não é a autodeclaração. Mas aí quando vem a interoperabilidade, Ojeda, minha pergunta, se você faz um CAR, que é declaratório, você tem a questão dos registros públicos, que aí vem na questão hoje que os estados, o Brasil está organizando através do registro de imóveis, que seria aquele cadastro, as matrículas e tal. Que para muitos, aí é uma opinião minha, que para muitos acham que nós não vamos mexer com essas matrículas, mas na verdade vai limpar aquilo que é necessário, sem apontar a arma para ninguém. Isso que tem que acontecer. Quando você fala metrificar, eu começo a pensar na coxa de retalho, que é uma REURB, na coxa de retalho, que é uma regularização fundiária de um assentamento que era para 300 pessoas, tem 5 mil, aqui em Mato Grosso nós temos no norte, e aí como é que vai metrificar isso e organizar isso? Reorganizar, talvez fosse a palavra correta, assim como a ministra Rosa Weber, né, faz referência à redemarcação das terras indígenas, né? Você tentar purificar aquilo que nasceu com defeito, que está aí, que o georreferenciamento veio para tentar adequar essa situação. Claro que, em termos gerais, houve uma paralisação das balbúrdias que acontecia quando isso era preterido, né? Ou era preferido por alguém, de tentar aumentar, diminuir, entre aspas, né, a sua área, que não há falar em aumento ou diminuição, mas era comum se pedir aí, eu quero crescer na minha área tantos hectares, né? Como advogado, eu era instado a fazer isso aí, com parecer, inclusive, de agrimensores na época, que me perdoe aí a franqueza, né? Isso já em tempos passados, mas era comum. Nas Minas Gerais, principalmente, que é um terreno montanhoso, em razão das montanhas, isso e aquilo, acontecia demais, de você acrescer X na área para, naturalmente, justificar uma cobrança de honorários também em razão desse, entre aspas, aumento, né? Nós estamos a falar de coisas passadas. É a fraude da metrificação. Tá aí. Então, mas aí é a diferença da metrificação. É uma prática aqui. Mas antes da lei do georreferenciamento. Para que serve o engenheiro agrimensor? Para metrificar. É a profissão dos geômetros. Quem que metrifica o território? É o engenheiro agrimensor. É dele o papel de dizer o que é a gleba. O que é o georreferenciamento? É a metrificação, é a representação métrica dessa propriedade em softwares geoespaciais. Quando você pega aquela matrícula com latitudes e longitudes intermináveis, o que é isso? É sobre metrificação. Ou seja, nós temos que ter uma paixão pela precisão dessa metrificação, porque é só ela que vai organizar o país. Hoje, Ojeda, somos questionados aqui no Mato Grosso, em especial, sobre a questão das sesmarias, né? Aqui na Baixada Cuiabana, né, Helder? É um caso sério. Nessa semana fui consultado por uma colega advogada, onde ela queria saber onde buscar informes sobre isso. Eu falei, olha, no encontro com o Ojeda, a gente pode descobrir se lá em Portugal é possível conseguir alguma coisa dessa ordem, né? É a história da linha de 1831, exatamente sobre isso. Ou seja, muitas vezes a chave para alguns temas pode estar em Portugal. Perfeito. Né? E o evento, nós fizemos aqui um podcast com a Wanda Silva, lá, ela é doutora, hoje já está na superintendência do Arquivo Público, servidora do Estado, e com o Suelmin. E na conversa aqui ela fez um trabalho de doutorado sobre a sesmaria. E assim, ela fez uma relação, não me recordo de cabeça aqui, mas tantos pedidos de sesmarias foram feitos e pouquíssimos que foram, a coroa falou assim, ok, vamos dar andamento. Mas quando você pega em Mato Grosso, por exemplo, e pega as cartas geográficas, por exemplo, as cartas do Exército,
você começa a identificar algumas coisas lá de 1973, eu acho, né? Acho que é a carta, uma coisa assim. Então, já são 50 anos. Você consegue identificar o que seria, em tese, denominação sesmaria e, em tese, título. Só que é o seguinte, isso não é muito... a palavra não é correta, não é muito seguro da metrificação. Só que a metrificação no sentido de que onde eu ocupo a área. Aí o que acontece? É que em 2023 teve a Lei 12.225. Falou, olha, as matrículas com descrições precárias... A propósito, teve uma participação ativa, o Helder, na elaboração ajudei do anteprojeto dessa lei, ajudei. Tivemos juntos lá nesse embalo, né? Isso. O Elmer foi o autor do projeto de lei, né? Isso. E que foi consolidado, falta regulamentar, né? Foi regulamentada recentemente uma instrução normativa no Instituto de Terras e ficou muito legal. Mas não houve decreto regulamentando por parte do dele. E o que acontece? Aparentemente teve uma lei, mas ainda não se maquiou essa lei, né? Para poder falar, olha, vamos fazer o quê? Aí o Instituto veio uma lei, a terra de fronteira é outro exemplo, né? Exemplo. Estamos aí batendo a porta aí sempre com o CNJ cobrando. E aí, qual é o procedimento do registrador? Percebam quantas camadas de governança de terras vocês aqui em 2 minutos já não falaram. Faixa de fronteira, laudêmio... Terras à margem das rodovias federais, né, na Amazônia. Faixas de domínio, servidores de passagem. Esses dias, tudo isso são camadas de governança de terra. O sindicato rural questionando sobre de quem é a competência para cuidar dessa faixa de domínio, né, onde plantam, né, ou tem autorização para plantar nessa faixa. Geralmente não tem, porque a faixa pertence à rodovia. Sim. Pertence em termos, né? Aí vem a questão do público e privado, né? Não houve desapropriação, não houve dação em pagamento. Não, mas aí existe faixa, uma afetação, né, do interesse público para o serviço público rodoviário. É uma discussão, né, quase que interminável também, né? Porque se tem um decreto que prevê a possibilidade, a necessidade de desapropriar ou de receber em doação, e aquela questão que a gente sempre coloca, isso vai sempre para debaixo do tapete. É um tema que eu gostaria que numa outra oportunidade, claro, o momento não é oportuno, para a gente debater. Se o público... O privado, para se destacar do público, depende de um título que justifique, até para fins de registro de imóveis. As linhas férreas, por exemplo, depende de uma matrícula. Por que não essa faixa de domínio também e essas estradas que não foram desapropriadas nem destacadas do privado, né? Essa questão é polêmica. Ainda ontem debatíamos no grupo do Pinga Fogo do Iribe sobre isso aí. A destinação, conforme você bem coloca, e outros doutrinadores, com a devida vênia, às vezes a gente chega a pensar, será que é porque é assim como fala o Chicó e o João Grilo lá no Alto da Compadecida, eu volto aí, né? É assim porque é assim, eu só sei que é assim. É alguma coisa que ainda me deixa, digamos, um pouco perplexo, considerando a existência de decreto-lei, né, que determina como é o procedimento ou como deveria ser, né?